Então, segunda coisa, né, não pedir todo mundo ficar no mesmo cômodo, né, deixa a pessoa andar sozinho. E se tiver alguma dúvida, também pode perguntar. Tá? Eu estava explicando para o pessoal, a gente tem uma sala mais para a época dos tropeiros, né, aí tem o moedor de café, o cilhão, né, outra peça de montaria. Pedir para o pessoal, pede para o pessoal aguardar ali, que a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai subir, pede o pessoal aguardar lá. Bruaca tem aquela expressão, né, que... se alguém chamar de bruaca, né, essa mala sem alça, exatamente. E outros utensílios do dia a dia do pessoal. O pessoal não sabia, não era bateia ali, né? Essa bateria é de madeira? Não. Essa bateria é de madeira, sim. E a gente tem os tachos também, né? Balanças com peso, pilão no cantinho. Ali a gente tem também outros utensílios, né? E o filtro fiel, que nem é filtro de barro. E essa daqui é uma chave que era de uma fazenda aqui da região. Né? Oh, que bom! Ali na porta. Vamos lá. Pessoal, eu vou passar vocês aqui de novo, tá? Podem me acompanhar aqui todo mundo. Vamos lá. Pedindo que o pessoal ficou para trás para me acompanhar aqui, por favor. Vamos lá. Então, antes da gente subir, lembrar o seguinte, nós, na casa muito antiga, né, 1830 a casa já estava aqui, tem uns degrauzinhos aqui que são um pouquinho mais altos, outros mais baixos, o pessoal sai tropeçando, lembrar para a gente segurar na corrimão na hora de subir, tá? O pessoal que acabou de chegar, algumas regrinhas do museu que eu passei para o pessoal, a gente pode ficar encostando nos objetos quando a gente está no museu, né? A gente pede sempre todo mundo ficar no mesmo cômodo, e se tiver uma dúvida podem perguntar também, tá bom? Vamos lá, pessoal, podem me acompanhar. Senhor dos céus. Todo mundo chegou? Vamos lá então. Bom, aqui a gente tem uma chapeleira, geralmente ficava na entrada das casas, tipo imóvel, né? Essa daqui tem um trabalho em marcenaria e em Ponto Cruz ainda preservados, né? Interessante que a gente usa muito chapéu, então geralmente não ia servir para muita coisa, mas dá para você botar o guarda-chuva para secar. Então, pelo menos para isso ainda funciona. Né? Agora vamos entrar aqui, ó. Vamos me acompanhar. Aqui a gente tem seria um quartinho de oração, né? Pode entrar mais um pouquinho, vamos lá. Era muito comum antigamente o pessoal ter um quartinho só para as orações, né? No oratório a gente tem uma Nossa Senhora da Ajuda, ela é de 1786, ela é bem antiga. E o pessoal antigamente acreditava que se você rezasse para ela, chegasse lá, né, arrancasse uma masquinha da tinta dela, botava na água, né, e mandava para dentro. Ela dava uma ajudinha, né, abençoava e tal. Né? Daí que ela ficou assim, desse jeito, toda, né, descascada. Quer dizer, deve ter ajudado bastante gente. Né? Só lembrar que hoje em dia ela está aposentada, né, não pode ser mais arrancando masquinha dela, porque senão o pessoal às vezes, né, quer chegar lá e deixar um pouquinho. É de madeira ela? É de madeira. E a gente tem também um tapete quilim feito de algodão e lã, que as tecelãs ainda sabem fazer no ateliê de tecelagem, né? Inclusive é uma visita que vocês podem fazer durante a semana, né? Funciona mais ou menos meio-dia até às 6. Então vocês podem visitar o ateliê de tecelagem da Tecelã Tecendo ao vivo, né? É uma visita até bem interessante de fazer também. Né? Agora vamos por aí, vamos. Eita, gravar. Dá. Então, ó, aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Ó. Isso daqui é uma mesa em estilo holandês e tem uma curiosidadezinha legal. Né? Antigamente estava todo mundo assim, jantando, almoçando, fazendo refeição. Aí batia na porta aquele teu parente, amigo chato, querendo filar comida um pouquinho. A galera catava comida tudo e guardava na gaveta, escondia assim para não ter que oferecer, não ter que fazer sal. Esse negócio existia, o pessoal acha que é só coisa de novela, que não tem jeito que era parente, não sei o quê. Mas não, é que existe uma certa escassez de alimento, então o pessoal meio que segurava o alimento um pouquinho mais. Guardava tudo lá. Você ia chegar em Minas Gerais, não ia ter como ter isso na mesa não, ia estar mofado lá dentro do... Tem muitos anos? Tem. E aqui a gente tem um lugar, só que não pode encostar nos objetos não, tá? E a gente tem também um piano, né?
Interessante que você tinha essa aula e essa noite, né? Não tinha luz elétrica que nem a gente tem hoje. Para ter iluminação à noite, você botava a caçação com vela, né? E aí você ia estar lá tocando e a vela ia estar derretendo na sua mão, né? Você não ia sentir dor toda vez que você fosse tocar piano à noite também. Funciona, mas não está afinado, né? Porque também não pode estar tocando, mas funciona que funciona assim. E a gente tem a tessaleira com várias bolsas também, né? Eu particularmente acho que por isso é bem interessante essa azul. Tem pintura com ouro, né? Inclusive nela. Bem interessante. E aqui a gente tem também a marquesa ou canastra, que o pessoal usava, né, como sofá no dia a dia. Só que se alguém falecia, usava para velar os mortos. O pessoal era velado tudo aqui em cima, né? E depois enterrado. Aí depois voltava a ser sofá de novo. Esse objeto é para mexer o fumo dentro do cachimbo, será? Não, né? essa daí é uma caneta mesmo. Né? Caneta tinteiro que eles falavam, né? E aqui a gente tem também a namoradeira, porque o pessoal namorava um pouquinho diferente também antigamente, né? Então ficava o casal na beirada, o pai sentado lá no meio. Isso aí que era, né? O namoro da época era isso daí. Vem vir aqui. Vamos entrar. Então, aqui a gente tem uma sala mais voltada para a Dona Beija, né? Vou explicar um pouquinho o que a gente tem aqui dos objetos, né? Depois eu falo um pouquinho dela também. Os vestidos usados pela Maitê Proença naquela novela que teve da Dona Beija, né? A foto lá embaixo da Maitê Proença, né? Com os dois vestidos, inclusive. Né? Ali a gente tem também as fotos das filhas e netas da Dona Beija também. Aí o pessoal às vezes quer saber cadê foto, desenho e pintura, né, da Dona Beija, e a gente tem que dar um banho de água fria, não tem, né? E não tem nem desenho, nem foto, nem pintura dela. O interessante é o porquê que não tem. Dizem o seguinte, ela era tão linda que arrasar quarteirão, todo cara da cidade queria ficar com ela. E aí é o seguinte, os esposos não estavam muito felizes, né? Então, assim, a mulherada queria dar uns tapas na Dona Beija, né? Morrendo de sono, e não podia fazer nada. A mulher não tinha poder, né, naquela época. E o que elas, né, pensaram? Tudo bem, você é linda, né? Estão tudo esperando, mas ninguém vai lembrar como é que você é. Então se alguém, né, chegava e tentava pintar ela, né, a mulherada ia lá e rasgava tudo. Até hoje a gente não sabe muito bem como é que ela era. Fotos? Essas fotos são só de filhos e netos. Né? Não é dela não, nenhuma delas é. Então ninguém sabe como é ela? Exatamente não. É que passa de descrição é como se ela fosse a faiança, essa escultura. Loira, de olhos azuis, pele branquinha, né? Totalmente europeia, Deus e Vênus no céu, lá na terra, um negócio assim. Só que ela era descendente de europeu com indígena. Então, assim, existe a possibilidade de ser exatamente isso, mas a gente não tem certeza. Aí os descendentes dela. Né? Os descendentes dela é uma coisa muito interessante, porque você tem duas veias de descendentes. Eu já vi que tem um pessoal que está mais pro lado indígena mesmo, né? E um outro pessoal assim, que tem. Eu já cheguei a ver uma descendente dela que tem olho azul, cabelo loirinho e branquinho. Tem descendente Tem descendente. em Araxá? Na cidade quase que não tem mais nenhum descendente. Né? Eles associam muito a cidade a um período mais triste da história deles, mais complicado, então eles estão mais afastados. Mas tem duas descendentes ainda na cidade. Aqui? Na cidade. É uma menina mais nova e uma senhora já mais de idade. Mas eles principalmente ficam mais em Estrela do Sul e em Formiga, né? E em Luz, principalmente. Mas eles são daqui? Não. Essas duas? Não, bom, uma delas eu acho que nasceu aqui, depois saiu do voltou, então assim, não sei exatamente de onde elas nasceram, mas eu acredito que assim. Meu Deus. Isso é muito pertenceu da igreja, né? A balança dela de pesar ouro e diamante. E que ela tinha, aliás, uma mina, né, de ouro e diamante. E o pingentezinho de ouro dela também. Pouca gente sabe, no fim da vida dela se tornou muito religiosa também. Esse Sagrado Coração de Jesus. Né? Agora um pouquinho da história dela. Vocês conhecem um pouquinho da história dela também? Posso contar um pouquinho? Pode. Bom, em primeiro lugar, assim, ela foi uma pessoa de verdade que existiu, né? Não era só um personagem de novela. Ela foi uma cortesã que viveu aqui na cidade por algum tempo e teve uma vida bem complicada também. Ela veio para cá muito cedo, criança ainda, né? Viveu com a avó. Já cedo ela chamava a atenção dos homens pela beleza que tinha e deixava a mulherada dando uma certa invejinha. Mais ou menos lá com uns 15 anos, teve um cara que ficou louco, apaixonado por ela, que era o tal do ouvidor, né? Ele simplesmente catou ela, falou, vem cá comigo, né? Levou embora, fez ela meio esposa amante, né? Assim, relacionamento completamente abusivo para qualquer padrão que a gente tem hoje.
Mas naquela época era uma coisa que ele podia fazer, porque era figura de autoridade, era homem, né? E ela era mulher. Se de fala novo, padre, padre. Não, ouvidor. E assim, mulher não tinha vez naquela época. Porque parece que ela teve uma filha. Não, então, aí, com quem que ela teve filha, essa parte eu não entro, né? Porque é uma parte meio complicada, não existia, né? Exame de DNA, então a gente não tem muito como ter certeza, né? Essa parte eu não entro tanto. Bom, depois que ela foi levada, ela conseguiu retornar para a cidade já numa condição melhor de vida, ele também deixou ela numa condição melhor de vida. Só que a hora que ela chegou na cidade, o pessoal meio que inverteu o negócio, como se ela tivesse seduzido ele e fosse meio que, né, roubar todos os homens e das mulheres da cidade, então começaram a, né, acabar com a reputação dela, chamar ela de prostituta, traidora, né, e mulher com a reputação destruída naquela época estava na sarjeta, não fazia mais nada da vida. Né. Ela percebeu isso, viu que estava com a fama, foi para esse lado, ela se tornou cortesã. Né. E era muito diferente também do que a gente tem hoje. Ela tinha um local mais afastado, que era uma chácara, né. Ela dava festas à noite, o pessoal mais rico, mais poderoso tinha uma cidade na região. Fim da festa, se tinha alguém interessante para ela, falava assim, esse aqui. Ela escolhia com quem ela ia passar a noite, se quisesse. Ao longo do tempo primeiro, ela foi sendo muito desejada, não era qualquer cara que não conseguia estar com ela. Foi se tornando muito rica, eles ajudavam materialmente, de alguma maneira. Ela acabou tendo casa que ela alugava com a político com amante, ela acabou tendo casa que ela alugava com o pessoal da cidade morar. Ela teve 2 bordéis que ela agenciava, porque as mulheres estavam na mesma situação que ela. Ela teve a mina de ouro e diamante, assim, pela visão da gente, ela é empresária e empreendedora de sucesso, mas ainda ficou bem rica também. Né? Você sabe, me informa onde que é a chácara? Não, lá no caminho do Barreiro, mais ou menos, mas ela já não existe mais. A chácara já não existe mais. Se for na ruína, capaz. Não, já está toda arruinada. Então, assim, ela se tornou muito rica, né? E mesmo. Você contou que ela é rica, né? Então. Empreendedora, de sucesso. Isso. Aí, assim, mais ou menos por volta ali de 1840, ela ficou sabendo que as minas em Araxá estavam secando. Aí, né, ela ouviu falar que em Estrela do Sul as minas estavam bombando, acabou se mudando para Estrela do Sul em busca de ouro e diamante. Chegou lá, viu que o negócio não estava aquelas coisas, né? Acabou passando o resto da vida dela lá mesmo, né, 33 anos, porque ela tinha escolhido aqui em Araxá, né? E fazendo comércio de pedra preciosa também, que era uma coisa que ela entendia bem. Né? Aí ela faleceu em 73, né? Problemas pulmonares, coração, esse tipo de coisa. Era mais ou menos isso, a história dela. Né? Tem determinadas coisas que eu realmente não entro muito, né, na vida dela, porque é meio complicado também, porque tem novela, tem muita romantização, né? Então uma parte que eu não entro tanto. Aquela pensão ali fazia parte. É o que eu vou explicar agora já. Inclusive é isso mesmo. Vamos lá. Aqui tem uma coisa interessante. Você vê aquela casa marrom que está bem aqui do lado do hospital, que era uma casa pessoal da dona Beijo, não era de trabalho, né, vamos dizer. Era uma casa dela viver com as filhas dela. E era uma maneira dela mostrar que ela tinha poder. Também é uma maneira de, né, a gente perceber um pouquinho da personalidade dela. Ela botou a casa dela do lado da casa do governador. A casa do governador era essa casa aqui, né? O governador aqui da região morava nessa casa. E bem em frente à igreja matriz da cidade. Só que a matriz da cidade ficava onde está a ponte hoje, aqui, onde está o teatro. Com isso ela conseguiu demonstrar que tinha poder. Né? Só o pessoal mais rico, mais poderoso da cidade conseguiria colocar a casa deles ali. E ela conseguiu. Né? E também tem aquela outra coisa, ela deu uma alfinetadazinha nos poderes que reinavam na época. Você pensar na cara do padre, na hora que ele abrir a porta e ver a casa da principal cortesã da cidade bem na frente dele, devia ser um negócio bem interessante também. Aqui, ó, a gente tem uma cristaleira, toda trabalhada na madeira, essa daí, ela é da Turquia, de 1830, né? E ela foi parte do conjunto, com a sala tinha um carro lá de cá, eu acho que é até mais bonito do que essa daí. Pode me acompanhar aqui, ó. Na verdade, assim, ela chegou a morar nessa casa aqui por uns 3 anos, mas não eram esses objetos, né? Os objetos eles foram doados pelo pessoal da cidade para fazer um acervo no museu, né? Não, só aqueles 2 que eu gostaria de mostrar que foram mesmo por dela. É que é negócio. Vou levar, né? Turquia, 1830, o cara não tinha pessoa de presente para fazer um negócio desse daí, é muito complicado. E trabalha todo em madeira e couro, né? Então, também bem sofisticado, interessante.
Pode me acompanhar aqui. A parte que era a Segura aqui, por cama. favor. E a gente tem que seria o quarto de casal. Naquela época, isso aqui era também uma suíte, tem um banheiro. Né? Aqui, ó. O banheiro da época está aqui do lado. Né? Era um pouquinho chato hoje. O pessoal sempre tenta olhar para lá. Você tem o vaso e o chuveiro. Né? Você quer tomar banho, você bota um tacho embaixo e toma banho e chuveiro. Né? Aí você quer o banho. E aí você tem a descarga também, ela está aberta ali. Ó. Você terminou de usar, né? Você joga lá no meio da rua. Não jogava pro governador, nem pro cara. Tá lá. Né? Olha que você está passando lá embaixo, imagina. Aí a gente tem aqui também o quarto das filhas, que era conjugado com um dos pais para proteger as meninas. Né? Colchão de palha, né? Você não tinha espuma naquela época, palha de milha, aqueles caros. E aqui do meu lado a gente tem uma arca de enxoval também. Né? A menina decidiu isso aqui que nascia, ia colocando tudo que ia precisar para casar, casou, levou. Né? E essa daqui é de 1800. É bem antiga também. Vamos lá. Tira aqui, por favor. Não, não, essa aqui é uma que foi lá para o pessoal da cidade. Foram todos os móveis do museu. A questão do quarto das filhas. Pode entrar, por favor. Meu Deus. Então, aqui a gente tem um pouquinho da parte têxtil também, né? De pendurados aí a gente tem réplicas de vestimentas daquela época. Vou mostrar como é que o pessoal se vestia, mas são só, né, réplicas. No vidro aqui a gente tem o original de noiva de fim de 1800, começo de 1900, mais ou menos. Isso aí é original. Original, mais de 100 anos. Né? Ai, credo, e não... Não rasgou não. Um pouquinho só, um pedacinho. Esse tá bem antigo. Olha eles, cara. Meu E outra coisa, a gente tem também que o pessoal usava para fazer a roupa. Dava um trabalho também do cão para fazer roupa. Né? Então, oca para fazer o fio, né? A dobradura no meio que você fazia a meada, você tinha que lavar e tingir o fio. E aí você tem um mini tear também, né? Depois que você fez o fio, você botava no tear para fazer o tecido. E aqui é um mini tear que era brinquedo para as meninas, né? Vai aprendendo brincando, passa por grande coisa. E a gente tem também as máquinas de costura. Uma vez que você fez o tecido, você tem a máquina de costura lá para, né, costurar o que você tivesse costurado. É um armário que nem esse daqui, que é de 1720. Ele não guarda a roupa de uma pessoa hoje em dia, bambu trançado. Não guarda a roupa de uma pessoa. Pois é, mas isso aqui é da época. Não, foi refeito durante essa reforma. é Mas naquela época eu guardava a roupa da família inteira, né? Você tinha 3 roupas, né? Era roupa de trabalhar, roupa de ficar em casa e roupa de ver Deus. Só isso. Né? Por aí. Nem mudou também, né? Então vamos lá, ó. Pode me acompanhar. Pode ir na frente. Depois não volta. Não. Uma outra coisa, sabe aquela expressão feita nas coxas, quando o negócio é feito mais ou menos? Da onde vem a expressão feita nas coxas, né? Vem das telhas. A telha antigamente ela era moldada na coxa do escravo, depois cozida para virar telha. Então, né, você olha para a telha, você vê que é uma mais grossa, outra mais fina, né? Vai dar coxa de jeito. Deixa eu te perguntar, o hospital também fazia parte? Não. Coisas diferentes. Já não era. Não. Não era daqui, não. Não. Ali a gente tem também o busto do Assis Chateaubriand, né, que ele era meio que o mentor do museu. Ele era rico, trabalhava por meio de mídia, jornalista. Estava aqui em Araxá fazendo tratamento medicinal uma vez, né, com as áreas que a gente tem. Daí ele gostou tanto do tratamento medicinal que ele deixou o museu inteiro de presente para a cidade. Né. Ele comprou a casa e falou, bota o museu aí. E aí começou o museu como regional do Sudeste naquela época. Vamos acompanhar aqui.
pegar a entrada. Bem, então, aqui a gente tem, ó, o pessoal tinha de meio de locomoção antigamente, né? Então, Então tem a charreta, a carruagem, né? A gente tem também a liteira, as pessoas